Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Aqui é Sadir Ornelas, é um prazer te ter por aqui. Galera, hoje eu vou trazer um vídeo aqui no canal que foi muito pedido por vocês, muito pedido pela galera aqui do canal, que é um vídeo falando sobre o porquê, né? O porquê comprar ou porquê não comprar a Sony FX30 ou a Sony A7 IV. Na verdade, eu vou fazer um paralelo porque eu tive uma experiência muito recente trabalhando com a Sony FX30. Eu dividi aqui com vocês no canal, é a minha primeira impressão ali da câmera e realmente tudo que eu passei no vídeo ali, no review que eu fiz dela, né, que fazia pouco tempo que eu tava com a câmera, mas já tinha feito alguns trabalhos. Tudo que eu passei naquele vídeo, cara, é real, tá? Não tem nada ali que eu mudei de ideia. Aconteceu apenas que algumas coisas que eu achei que não seriam tão relevantes pro meu trabalho passaram a ser relevantes, né? E foi o motivo de eu ter migrado novamente de volta para a A7 IV. Eu tinha mudado todo o meu setup para Sony FX30, né? Eu peguei dos FX30, troquei o setup de lentes, fiz alguns trabalhos ali, alguns casamentos, alguns eventos, alguns videoclipes e, cara, tirei ali minhas conclusões, minhas decisões, coloquei o que pesava mais para mim, né? Se compensava eu ficar na FX30 ou se valia a pena eu voltar para a A7 IV por algumas coisas que eu vou comentar nesse vídeo. E basicamente o vídeo é sobre isso, galera. Qual que é a câmera certa para você? Sony FX30 ou Sony A7 IV? Quer saber mais? Então fica aqui comigo. Galera, então antes de começar o conteúdo, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, aquela pegada que vocês conhecem, que ajuda demais a gente estar aqui produzindo, beleza? Galera, então pra gente conseguir aqui explicar, né, o porquê comprar ou porquê não comprar alguma dessas câmeras, realmente são equipamentos incríveis. Na verdade, não tem muito como você errar entre elas. Você precisa apenas colocar na balança, né, os pontos positivos e negativos de cada uma e ver o que vale mais para você, o que tem mais valor para o seu trabalho, para sua realidade. Galera, nada do que eu tô falando aqui é verdade absoluta, tá? Vão ter inúmeras pessoas que vão ter opiniões diferentes da minha opinião e tudo bem, tá tudo bem, porque cada um tem sua realidade, cada um tem a sua verdade, né? O que é importante para mim pode não ser importante para você. Então esse vídeo é mais uma reflexão, tá? Dessa transição que eu fiz aqui entre essas câmeras e vocês pediram muito para mim dividir a experiência com vocês, né? O porquê que eu não fiquei, por que eu comprei, por que eu deixei de comprar, por que eu vendi. Então é basicamente isso, é a minha experiência, tá legal? Galera, então para começar eu enumerei aqui os 5 pontos positivos e relevantes para o meu trabalho, né? Os 5 pontos positivos e os 5 pontos negativos da Sony FX30 e da Sony A7 IV, tá? Vamos começar por aqui para a gente entender mais ou menos a linha de raciocínio que eu tive para justificar as escolhas que eu fiz, beleza? Galera, vamos começar falando sobre a Sony A7 IV. Então, o primeiro ponto positivo para mim na Sony A7 IV é o alcance de ISO dela, tá? Isso se deve muito à questão do sensor. O sensor full frame, ele traz mais luz ali para dentro da câmera. Então, obviamente, a performance em low light, né, a performance em baixa luz do sensor full frame, ela vai ser superior à do sensor APS-C. Não é uma questão de câmera, é uma questão de sensor, tá? Tanto que essa sensibilidade excelente, né, que a A7 IV tem em baixa luz, não deve-se à A7 IV, né? A 7C também, a 7 a 7S3, FX3, é a questão do sensor, galera. O sensor full frame tem uma melhor performance em baixa luz, isso aí é inegável. Então é um dos pontos positivos aqui relevantes para mim na A7 IV. Galera, textura de imagem, aspecto, é um ponto positivo para mim na Sony A7 IV. Eu sei que é um ponto muito delicado, né, porque vai entrar aí um lance de gosto, né, porque vai ter muitas pessoas, muitos profissionais que vão falar assim, nada a ver com o que você tá falando. Cinema sempre foi feito com sensor Super 35, que é mais ou menos ali o tamanho da proporção do sensor APS-C, né? Então, tá, tudo bem, cara, tudo bem. É opinião, tá? E, que nem eu falei no começo, isso aqui é só uma opinião, né? E pra mim, o aspecto que o sensor full frame traz na imagem, saca? Essa textura, essa pegada, saca? Essa profundidade, esse desfoque a mais que ele dá pela questão do tamanho do sensor. Pra mim, eu me acostumei muito, eu me apaixonei muito por esse aspecto de imagem, né? Então, pra mim, é um ponto positivo sim, a textura ali, o aspecto de imagem que a Sony A7 IV traz pro filme. A A7 IV também tem a função crop 35mm, Super 35mm, que nada mais é que uma função ali que você cropa o sensor, né, e você tem ali mais uma possibilidade de distância, né, para você trabalhar. Então, por que isso é tão interessante? Por que isso é tão importante para mim? Eu já trabalhava com lentes fixas, né, mas eu trabalhava mais com lente zoom, então eu tinha ali o zoom óptico da lente, né, então tudo bem, talvez fosse um recurso que eu nem usasse tanto, mas hoje que eu decidi trabalhar mais com lentes fixas, cara, esse recurso de você poder cropar ali, para você ter uma distância diferente, isso é muito
muito útil. Para mim passou a ser muito importante essa função. Eu sei que você pode estar pensando assim, ah, pô, mas você poderia fazer isso no FX30 com zoom digital, né? Cara, não é a mesma coisa, tá? O zoom digital, ele é muito bom, né? Esse Clear Image Zoom, que é essa função que a Sony tem, é bem legal, quebra o galho, eu já usei muito essa função, mas realmente a função de cropar o sensor full frame, para que ele ficaria o tamanho de um Super 35, você praticamente não tem perca, cara, praticamente não tem perca, você mantém as qualidades do sensor full frame na imagem, que é o desfoque de fundo, etc e tal, né, performance de ISO, e você tem ali a possibilidade, cara, por exemplo, eu tô ali trabalhando com uma 35mm e, cara, por algum motivo eu quero, né, queria um quadro um pouquinho mais fechado, eu posso usar essa função na 7.4 e ela fica mais ou menos ali como uma 50mm, saca? Então eu tenho entre aspas, eu tenho uma 35 e uma 50mm com essa função, usando uma lente fixa. Isso para mim passou a ser muito valioso e é um dos pontos positivos aqui da 7.4. Galera, quinto motivo aí, a questão dela ser uma câmera híbrida com a fotografia. Ela de fato é uma câmera, excelente câmera fotográfica e ela também tem excelentes specs de vídeo. Ela é uma câmera realmente híbrida, né? Ela é meio a meio mesmo. Ela é tão boa em foto quanto é boa em vídeo. Isso é bem legal. Confesso que fotografia não é a minha praia, não é uma coisa que eu faço, né? Não é uma coisa que eu ofereço, mas é uma possibilidade que eu tenho a mais, sim. E se você fizer fotografia, cara, com certeza isso vai ser um fator, de repente, decisivo para você entre essas duas câmeras. Ela é tão top em vídeo quanto ela é em fotografia. Beleza? Galera, agora eu vou pontuar 5 pontos negativos da 7.4, tá? Nem tudo são flores, a gente sabe disso. Então vamos lá. Meu primeiro ponto para mim negativo na 7.4 é que ela cropa quando a gente grava em 4K 60, tá? É bem legal ter essa possibilidade na 7.4, é uma função que a gente esperou muito desde a 7.3 lá, da 7C, e veio na 7.4. Porém, ela cropa, cara, ela tem um crop de 1.5 vezes. Isso quer dizer que se você tiver ali com uma perspectiva ali full frame, se você falar, não, vou gravar em 4K 60, ela vai cropar, tá? Isso é negativo, cara, porque você investe em lentes, né, cara? Você vai lá, investe numa grande angular, investe numa 35, numa 50, numa 80, pô, você quer usar isso, né, cara? E só que a condição de você gravar 4K 60, você vai perder essa perspectiva que você investiu em lentes. Aí você pensa, ah, não, mas é só comprar uma lente APS-C, grande angular, por exemplo, para compensar isso aí. Realmente, isso resolve. Porém, você fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né, cara? Tipo, mas eu investi numa câmera full frame, eu quero gravar 4K 60, eu não queria perder quadro de imagem, ou ter que investir numa lente APS-C para mim, né? Então, assim, é um ponto negativo. Galera, outro ponto negativo é que em 4K 60, que vamos dizer assim, é a maior performance em vídeo dessa câmera, se você trabalhar por longos períodos gravando, isso eu falo gravação interrupta, tá? O firmware dela, no comecinho, quando a 7.4 foi lançada, foi muito latente esse problema de aquecimento, né? Ela até no começo ficou com uma imagem bem negativa, essa questão do aquecimento, ela aquecia assim muito facilmente. Isso foi corrigido, né, com algumas atualizações de firmware, com algumas configuraçõezinhas que você muda ali na câmera, isso foi bem minimizado, né? Eu particularmente, por exemplo, eu nunca tive problema de aquecimento com a 7.4, mas é um ponto negativo, é uma câmera assim que se você tentar extrair o melhor dela por longos períodos, sabe, gravar em 4K 60 ali por, sei lá, eu nunca passei por isso, mas em, sei lá, 40, 50, uma hora e meia em 4K 60, provavelmente você vai ter problema de aquecimento com ela. Que ela realmente tem essa limitação, a gente aprende a trabalhar com isso, mas com certeza é um ponto negativo. Galera, outro ponto negativo, na minha opinião, é que ela não tem uma saída RAW de gravação, né? Você não consegue gravar RAW com ela com monitor externo ali que seja, né? A gente tem essa possibilidade na 7S3, a gente tem na FX3, a gente tem na FX30, mas a gente não tem na 7.4, né? Para mim é um ponto negativo porque eu acho que é uma função bem legal, é uma possibilidade bem legal e seria interessante ter ela aqui na 7.4 e infelizmente não tem. Galera, outro ponto negativo é a questão de importar LUTs, né? Eu sei que isso não é uma função ainda muito difundida, né? Veio na FX30, foi uma coisa que eu achei muito top na FX30, a possibilidade de você importar LUTs para dentro da câmera para monitoração ou até para gravação. Isso é bem legal, saca? Foi uma coisa que me encantou bastante e eu gostaria que tivesse na 7.4, né? Acho que é uma função muito útil para gente que de repente quer gravar lá em log, né? Mas tem dificuldade em expor a imagem. Um LUT de monitoração ajuda muito nesse quesito, né? Você colocar um LUT que você já usa aí no seu trabalho. Infelizmente a gente não tem essa função na 7.4. Galera, o quinto ponto negativo aqui da 7.4 é a questão do rolling shutter, cara. Em 4K 60, principalmente, né? Isso já foi bem melhorado, né? Se você comparar com a linha antiga, a 7.3 ou até a linha 6000, a 6600, o rolling shutter era muito presente. O rolling shutter
shutter, galera, é quando você move a imagem de forma rápida, né, e ela dá, parece que aquele efeito gelatina, assim, vocês já devem ter reparado isso gravando em 4K com as câmeras da Sony. Elas tinham essa questão do Holy Shutter muito presente, né, e ele foi melhorado na nova geração de câmeras, e na 7 IV foi melhorado? Foi. Mas poderia ter sido um pouquinho melhor, né? Por exemplo, na FX30 essa questão já está bem resolvida. Você quase não tem Holy Shutter, então... Mas eu coloco como ponto negativo, porque é um investimento alto você investir numa 7 IV, que é uma câmera nova, né? E eles podiam ter melhorado um pouquinho mais esses quesitos, então por isso que eu pontuei aqui como um ponto negativo. Galera, falamos um pouco aqui da Sony A7 IV, então agora vamos falar da Sony FX30, beleza? Galera, primeiro ponto positivo aqui da Sony FX30, construção, design projetado para o profissional de vídeo. Com certeza esse é um ponto super positivo para mim, porque a experiência que foi pegar a Sony FX30 na mão, saca? Os comandos, os botões, a disposição de tudo, cara, toda a experiência de você manusear a FX30, ela é muito massa, cara, ela é muito top, ela te dá, saca? Aquela atmosfera, uma atmosfera muito diferente você manusear, por exemplo, uma 7 IV, uma 7 III, é outra pegada, cara, é outra vibe, e você se sente realmente ali focada na questão da produção de vídeo, né? Pode parecer bobeira isso, mas com certeza o design ali e toda essa questão estrutural, a questão de ter cooler, etc e tal, cara, você sentir que a câmera foi feita para o vídeo, isso é bem legal e é o primeiro ponto positivo aqui dela. Galera, outro ponto positivo da FX30 é a questão dos frame rates e das possibilidades de gravação de vídeo com ela. Cara, com ela você consegue gravar até 4K 120 FPS, isso é bem legal, 4K 60, Full HD 120, Full HD até 240, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, se cropa ou não, esse tipo de coisa, né? O 4K 120 cropa na FX30, isso é uma coisinha meio chata, mas a possibilidade tá ali. Eu falo mais sobre a FX30 num vídeo que eu gravei sobre a FX30, se você ainda não assistiu, vai estar linkado aqui no card, depois que acabar esse vídeo, e tiver interesse na FX30, nesse vídeo eu falo bastante sobre ela numa revisão, beleza? Galera, outro ponto positivo da FX30 é o Dynamic Range. Dynamic Range é a possibilidade da câmera enxergar entre as baixas e altas luzes, né? Isso traz um aspecto bem cinematográfico, né? Porque as câmeras de cinema têm esse lance do Dynamic Range de ser bem largo ali, enxergar bastante coisa. E, cara, é um ponto muito positivo da FX30. Eu não esperava que ela tivesse tanto Dynamic Range pela questão do sensor ser menor, né, cara? Então, assim, eu não esperava tanto nesse ponto. E por que eu contei como positivo? Porque nos trabalhos que eu fiz, o Dynamic Range dela, cara, foi tão bom quanto o da 7 IV, que é uma câmera full frame. Então, com certeza, é uma coisa positiva a ser pontuada aqui, que faz diferença no resultado final. Galera, outro ponto positivo da FX30, que eu pontuei como negativo da 7 IV, é a possibilidade de importar LUTs. Eu acho que isso aí é um fator muito determinante ali no trabalho. Eu acho que ele é um adianto muito grande ali no seu processo criativo, saca? De você expor corretamente, de você, cara, já ter uma noção de como é que aquela cena vai ficar, se vai ser a melhor escolha. Você carregando ali 3, 4, 5 LUTs, né? Da sua escolha ali, que você costuma trabalhar. Você ter essa possibilidade já de você já resolver isso aí na captação. Puta, essa cor aqui vai funcionar. Tal. Cara, eu acho isso muito top. Muito top. E com certeza foi um dos pontos assim que eu mais curti na FX30. E o quinto ponto positivo, galera, é que ela não aquece, tá? A FX30 é uma câmera feita para vídeo, ela tem um sistema de refrigeração interno. Então, cara, você pode gravar ali 4K 60 a vida inteira, entendeu? 4K 120 eu não sei, porque realmente é muito processamento. Mas, cara, é uma câmera que ela foi feita para não esquentar. Ela tem sistema de refrigeração. E isso com certeza é um ponto super positivo da FX30. Galera, agora os pontos negativos da FX30, nem tudo são flores, então vamos lá. Galera, o primeiro ponto negativo que pesou muito para mim foi o alcance de ISO dela. Nos testes que eu fiz aqui e de alguns trabalhos que eu rodei, eu senti que, cara, 6.400 é o limite. Tá? É o limite para você ter um material ali que você, cara, edita, etc e tal, faça a cor, entregue para o seu cliente e tá tudo bem. Só que assim, em 6.400 eu já senti muito grão, saca? Eu senti muito ruído já. Isso me incomodou muito, né? Foi um dos porquês de eu resolver voltar para 7 IV, foi a questão do ISO, tá? Então, ó, é importante pontuar. Eu sei que a galera que tem a câmera já, porque ela tá bem popular, vai querer defender essa questão. Ah, mas compra uma lente clara. Ah, não, aqui na minha funciona 12. Cara, beleza, cada um vai ter sua experiência. Foi que nem eu falei lá no começo. Às vezes o que eu vejo, você não vê, tá ligado? Ou não importa pra você. Tipo, o que importa pra mim não importa pra você. E tá tudo bem, tá tudo certo, galera. Cada um tem seu jeito de trabalhar, tem sua visão. Cada um sabe o que tá fazendo, beleza? Mas pra mim, eu acho que o 6.400 ele já
tava perdendo muito e isso me decepcionou um pouco, por isso que é um dos pontos negativos aqui dela. Galera, o segundo ponto negativo é que por ela ser uma câmera PSC, ela não tem a função crop, né, que eu falei lá atrás, que eu uso muito na 7 IV, porque hoje eu trabalho muito com lentes fixas, né, e é um recurso que eu uso muito, eu particularmente uso, então por ela não ter essa possibilidade, até pelo tamanho do sensor, eu pontuo aqui como um dos pontos negativos para mim. Galera, outro ponto negativo para mim é a performance energética da FX30. Ela tem sim uma boa performance, tá? Dura um tempo bem legal, bem considerável você trabalhando ali, mas eu senti que ela é mais beberrona do que a 7 IV, tá? Isso, cara, eu acho que não é muito discutível, porque assim, enquanto eu fazia um casamento, né, inteiro com 2 baterias e meia na 7 IV, eu usei 4 baterias na FX30. Então, assim, ela relativamente tem um consumo maior de energia. Acredito eu que é por causa do sistema de refrigeração. Faz sentido ela usar mais energia, já que ela tem um sistema ali adicional trabalhando dentro dela para refrigerar a câmera, né? Então, mas eu coloco um ponto negativo, porque você adquirindo a FX30, você também já vai ter que fazer um investimento em bateria. Coloca isso na sua cabeça. O serviço que você fazia com 2 baterias, você não vai fazer mais. Ela realmente consome bastante energia. Galera, outro ponto negativo, na minha opinião, é que ela tem uma imagem ligeiramente nítida, cara. Nítida. Eu acho que é pela questão da tecnologia embutida ali, a questão do sensor, né? Eu vi o Rod Cauê falando sobre isso e eu já tinha percebido, e ele também pontuou essa questão da imagem ser muito nítida, muito sharp, né? Isso não é muito interessante pro vídeo, cara, pelo menos, né, na minha opinião, porque, cara, o vídeo justamente na pós, eu depredo a imagem, eu coloco o grão, eu coloco aberração nas bordas, eu coloco vinheta, né? Então, assim, por que a gente faz isso? Pra gente, cara, trazer aquela textura e referência de filme que a gente tem, né, do cinema. O cinema, ele tem toda essa identidade visual. Então, assim, a imagem vir muito nítida é uma coisa que você já vai ter que regular ali na câmera. Por exemplo, eu derrubava toda a questão de nitidez dela nas configurações para mim conseguir extrair uma imagem mais agradável, né? Por que eu pontuei como ponto negativo? Eu percebi que na linha full frame, por exemplo, na 7 IV, a imagem é nítida sim, só que ela não tem essa nitidez exagerada, né? Ao ponto de parecer que a imagem está para craquelar, entendeu? De tão nítido assim, isso não é interessante, tão interessante para a gente trabalhar com vídeo. Por isso que eu pontuei aqui, porque você vai ter que ter um certo cuidado com esse quesito, porque o sensor ele não te entrega uma imagem cinematográfica. Você vai ter que ter todo um trabalho, toda uma regulagem, vai ter que fazer muito teste para você conseguir tirar aí um resultado mais cinematográfico da FX30, beleza? Galera, e por último, o último ponto negativo que eu pontuo aqui na FX30 é que por ela ser uma câmera da linha de cinema, cara, a gente espera que uma câmera de cinema grave em RAW internamente, ou pelo menos em ProRes, né? E seria muito, muito interessante se a FX30 gravasse pelo menos em ProRes internamente. Claro, galera, eu sei que a FX3 não faz isso, a 7S3 não faz isso, né? A gente vai começar a ter essa função interna a partir ali da FX6, né? Que é quando você entra de cara na linha cinema mesmo. Mas, cara, por essa câmera carregar, né, o logotipo ali, carregar o selo da Cinema Line da Sony, cara, acho que poderia pelo menos um ProRes internamente aqui, literalmente ia colocar essa câmera num patamar assim quase inalcançável para a atualidade. Ela já está muito bem colocada, mas eu acho que por ser uma cinema câmera, ela deveria vir sim com uns codecs aí diferenciados para a gente trabalhar. Galera, então vamos lá ao veredito, galera. Por quê, né? Eu pontuei aqui os pontos positivos e negativos da 7 IV, positivos e negativos da FX30. Qual que foi a minha experiência, galera? O que aconteceu comigo aí nesse meio tempo? Vamos lá. Cara, eu fiquei muito empolgado com o lançamento da FX30, né? Acho que como vocês estão ou estavam, né, muito empolgados com essa possibilidade de você ter uma cinema câmera a um valor bem acessível, né, cara? Porque ela é mais barata que a Sony A7 IV. Então eu me vi numa posição que eu falava, cara, eu só trabalho com vídeo. Essa é a minha câmera, mano. Essa câmera foi feita para mim praticamente, porque o meu trabalho é com vídeo, eu não faço fotografia. Ela é uma cinema câmera, né, que foi projetada para trabalhar com vídeo e ela é um pouco mais barata que a câmera que eu trabalho hoje. Então, cara, era óbvia na minha cabeça a decisão a ser tomada. Eu falei, não, cara, eu vou vender minhas câmeras e vou trocar meu setup todo para FX30, né? É a câmera da minha vida. E assim eu fiz, galera. Porém, entretanto, realmente a FX30 é tudo isso que eu falei até hoje nos vídeos, tá? Eu não exagerei, eu não pintei o que não era. Realmente, a FX30 é tudo o que eu disse até hoje. Só que o que aconteceu, galera? Quando eu coloquei a câmera na prática ali, sabe, na guerrilha
estúdio para trabalhar, para filmar, sabe? Cara, evento, casamento, você não tem, infelizmente, você não tem controle sobre a luz. Tem hora que vai ter uma luz linda, tem hora que vai estar um breu, saca? E nessa dinâmica do trabalho de casamento, no trabalho de evento, eu me vi assim, encostando no 6400, que seria o limite do ISO dela, né, utilizável na minha opinião, usando lentes 1.4, né, eu comprei as primes da Sigma 1.4, a Contemporary, né, e cara, com a lente 1.4 eu me vi levando o ISO ali a 6.400, encostando nesse ISO, né, pra mim 6.400 já não tava legal, tinha que ser um pouquinho antes, mas eu me vi encostando demais nesse limite, e o lance de trabalhar com uma câmera ali, sabe, muito próximo de um teto que eu julgo, né, um teto de qualidade ali, me incomodou bastante, tá? Me incomodou bastante porque, cara, eu sou assim, eu gosto de trabalhar com folga, né? Eu gosto de trabalhar, fazer o serviço ali, o equipamento, e olhar para o equipamento e saber que ele tá trabalhando ali dentro de uma normalidade. Tipo assim, cara, ele pode mais, mas tô usando ele só até aqui, e eu gosto disso, eu gosto dessa atmosfera, me passa mais segurança, né? Eu saber que eu não tô levando equipamento ali no limite, né? Cara, então aconteceu isso, até no último trabalho que eu fiz com ela, né, que eu precisei trabalhar com ela acima de 6.400 ali, e depredou muito a imagem, na minha opinião, cara. Eu sei que no final o cliente ele não viu, né? Igual eu falei, eu mesmo às vezes depredo a imagem na edição. Coloca um grão, coloca um plugin, uma simulação de filme e tal. Acaba que você traz um ruído artístico ali pro seu filme. Mas o fato de eu saber que eu tava ali precisando trabalhar no limite do ISO que eu julgava ser um ISO razoável para trabalhar, me incomodou muito. E eu comecei a perceber que talvez a FX30 não fosse a câmera para mim. Talvez uma FX3 ou uma 7S3. Só que por enquanto o cache não chega nessas câmeras aí, né? Espera um dia chegar lá, um dia eu chego, um dia você chega também, tenho certeza. Mas hoje a 7.4 ela passou a ser uma câmera que, cara, condizia muito com a minha realidade. Eu já era muito satisfeito com a Sony 7.4, eu já era satisfeito com o resultado que ela entregava, eu nunca tive problema de aquecimento com ela. Hoje eu ainda não produzo o tempo inteiro em 4K, então assim, o fato dela cropar em 4K 60 não é uma coisa que me incomodava. Eu acho que a partir do momento que eu começar a produzir sempre em 4K, talvez eu invisto numa grande angular APS-C, para mim ter uma lente grande angular, quando eu cropar ela, né, quando eu usar em 4K 60. Mas por enquanto, cara, e acho que por um bom tempo, a 7.4 com certeza me atende e vai me atender por muito tempo ainda. E ela me dá essa flexibilidade que eu preciso, né? Então, assim, o que pesou para mim na balança foi exatamente isso. Foi alcance de ISO, função crop super 35mm que eu uso muito por causa das lentes fixas, né? E, cara, basicamente foi isso. Saca? Eu sei que parece, talvez para você que tá ouvindo aí pode estar parecendo meio supérfluo, né? Tipo, nossa, só por causa disso, não sei o que, tá. É só e não é só, né? Pode parecer só para alguns, mas para mim é muito, né? É quase que decisivo ali pro meu trabalho. Mexe com a minha forma de trabalhar, impacta diretamente no resultado do meu trabalho. Então, eu tomei essa decisão, né? Em dado momento que eu entendi o que era a FX30 depois de trabalhar com ela. É uma big de uma câmera, galera, não tô falando nada do contrário, tá? Mas é importante que a gente coloque na balança que você ter specs muito elevados, né? 4K 60, que nem tem a Fujifilm, né? 6K, tem a GH6 também tá gravando. Cara, são specs maravilhosos, sonhos de todo videomaker, né? Você ter aqueles arquivos ali para você brincar, etc e tal. Mas a gente precisa pôr na balança o que realmente importa, tá? O que realmente é importante. E aqui eu vou trazer uma reflexão muito rápida para vocês, eu não vou me alongar, mas eu fiquei pensando nesse vídeo que eu ia gravar hoje, eu queria realmente, além das informações técnicas, trazer aqui uma ideia para vocês, tá? E qual que foi a linha de pensamento, cara? Eu comecei a puxar os principais casamentos que eu fiz, que me vendem até hoje, que vendem meu trabalho até hoje, né? Quando eu vou apresentar meu trabalho para um cliente, tem uns casamentos que eles ficaram muito marcados, eles ficaram muito bonitos, foram com casais muito legais, né? Então, eu acabo usando esses casamentos para vender o meu trabalho para novos clientes. E qual foi a reflexão que eu fiz, galera? Que, cara, eu tenho trabalhos que eu até hoje uso para vender para meus clientes que foi feito com a GH5. Eu tenho trabalhos que foi feito com a Canon, que eu tinha 80D. Eu tenho trabalhos que a maioria hoje é feito com a Sony, né? Eu tenho uns trabalhos que foi feito com a Fujifilm, uma época eu trabalhei com a Fujifilm. Então, qual que é a reflexão, galera? Que no final das contas, os meus melhores filmes nunca dependeram da câmera que eu estava usando. Senão, eu só apresentaria
faria meus filmes gravados com Sony. E até hoje eu uso filmes dessas câmeras para vender meu trabalho para novos clientes. Então, cara, eu acho que essa é a maior lição dessa pequena experiência que eu tive com essas câmeras. Que no final das contas, cara, a câmera que tá na sua mão, ela vai fazer diferença? Vai, mas ó, muito pouco, cara, muito pouca. O que vai te entregar um bom filme, cara, o que vai fazer você chegar no resultado de um bom filme, cara, são muitas variantes, são muitas variáveis. Cara, é você, é seu conhecimento, cara, conhecimento sobre tudo, né? Sobre luz, sobre câmera, sobre direção, sobre quadro. Cara, é o seu cliente, no meu caso, é o casal, saca? A energia do casal vai contar pra mim, o local vai contar, a decoração, os familiares, o meu dia, se eu vou estar muito criativo naquele dia ou não. E no final dessa, cara, desse amontoado de variáveis aí, vai estar a câmera lá no finalzinho. Então, assim, no final das contas, a câmera nem é tão importante assim. Eu acho que a gente está delegando muito valor para um equipamento que, cara, é legal, eu gosto, eu sei que você gosta, né, de falar sobre isso e de tal. É muito legal, né? O nosso trabalho, ele tem uma atmosfera muito massa da gente consumir. Só que eu acho que a gente está dando muita importância, né, para a câmera, sendo que no final, ela, cara, é 0, não, 0 não, mas ela é 1% das 100 variáveis aí que envolve a entrega de um bom filme. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu espero que essa reflexão e essas informações sejam úteis para vocês de alguma forma aí na decisão, né, de compra ou de repente na forma com que vocês olham para os próprios trabalhos e para as próprias metas aí, perspectivas, tá legal? A gente se vê em breve e gratidão.